Eu sou a Daniela. Eu sou o Bruno. Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de diferenças entre Portugal e Inglaterra. Para quem não sabe, eu e o Bruno estamos a viver em Inglaterra há cerca de 5 anos. E quando cá chegámos sentimos muito impacto em questão cultural e mesmo da alimentação, mas agora já estamos super ambientados e até é-nos estranho irmos a Portugal e vermos as diferenças que são. Porque nós só vamos a Portugal uma vez por ano de férias e agora sim notamos a diferença lá e não cá. Começando pelos mais óbvios, na Inglaterra conduz-se do lado esquerdo, ou seja, é tudo do lado esquerdo, mas o volante é do lado direito e temos mudanças com a mão esquerda, mas os pedais são todos iguais, para quem não sabe. Os carros são super baratos, se calhar porque têm o volante do lado contrário e não têm tanta saída para mercados de exportação. Mas a diferença é que os seguros são bem mais caros e muitas das vezes, especialmente para quem não tem carta inglesa ou para quem tem menos de 25 anos, o seguro consegue ser mais caro do que o próprio carro. Também, claro, depende do carro que se está a comprar, mas normalmente os seguros são mais caros do que o próprio carro que vais comprar. Sim. As fichas são de 3 pinos, em vez de 2 como em Portugal. O terceiro pino acho que é só uma coisa de safety, não faz nada de jeito. Essas fichas elétricas são engraçadas, porque tem 3 pinos, mas tu enrolares um pouco de cartão e puseres no pino de cima, a ficha funciona. Sim, porque é só uma coisa de segurança e não... Mas Porque que a é maior parte deles tem aquele terceiro pino em plástico. Mas que é uma porcaria, porque quando se vai viajar tem-se andar sempre com os adaptadores atrás, porque a ficha europeia é muito mais utilizada e a ficha que usamos em Portugal é muito mais utilizada em muitos países e nesta ficha só basicamente aqui é que se usa essa ficha elétrica. O dinheiro, aqui usa-se o pound, ou seja, a libra, em Portugal é o euro. A gente vai colocar uma foto para verem quais as diferenças. A nota daqui é plástico, parece aqueles copos que eu sempre me peço. Podes amassá-la quando quiseres, também fica intacta. Outra coisa é que nós sentimos bastante diferença quando viemos para cá é em questão de refeições. Eles aqui comem, muita gente que já veio cá vai notar que tu vais ao pequeno almoço e tu vais comer batatas, salsichas, ovos, cogumelos, tomate, bacon. Pronto, basicamente eles comem isto às 8, 9 da manhã. E é super normal para eles. E tem que ter sempre ketchup e brown sauce. O que é o brown sauce? Não sei. Pronto, é um molho Castanho. meio vinagrado. É estranho, é só estranho. Não é barbecue. Não é barbecue. Churrasco, neste caso. Mas é E estranho. depois, à hora do almoço, eles só comem maçãs. Só comem sandes. E depois, a hora de jantar. A hora de jantar deles é 6, 6 e meia. No máximo, acabam o jantar às 8 da noite. Enquanto que em Portugal... Assim, Acabam cedo que é para ir para a noite, que a noite acaba às 2 da manhã e começa os bares às 6 da tarde. Por isso, essa hora e meia de almoço, de jantar, é para se despacharem para irem para os bares. Para depois, às 10 da noite, estarem nas discotecas. Sim, mas nós também estamos a falar em nível geral. Os velhinhos não vão para a noite. Sim, mas isso já vem desde sempre. Pronto, eles comem bastante cedo e nos intervalos das refeições é café e eles não usam o expresso que nós bebemos em Portugal, eles usam Café com leite. baldes de café que vão aos cafés, têm o takeaway e vão à sua vidinha, que enquanto nós em Portugal bebemos o nosso expresso sossegadinhos na esplanada. E outra coisa é o tea, o famoso inglês... como se diz tea? English tea? Breakfast tea? Chá inglês. O famoso chá inglês com leite,
o que eles bebem a toda a hora. Eles bebem esse pequeno almoço com salsichas, batatas e ovos e bacon e feijão com chá. Que é uma mistura muito estranha. É mais ou menos bom. Já gostas do chá? Se estiveres doente, ainda vai. O chá é bastante estranho. É um chá com café, com um sabor de... Tem café, não tem café. Tem cafeína. É por isso é que eles bebem tanto de manhã. Faz quase o meu efeito tipo café com leite. Flores. Que flores! Sabe, tipo flores. Não muito flores, mas flores. Não é tipo aquele chá, como é que se chama? Que é das florzinhas amarelas no meio e brancas. Camomila. Não é tipo isso. É estranho. É só estranho. As casas aqui são super caras, em comparação com Portugal. As casas são todas iguais. São germinadas. É poucas as casas que... Só se for as casas de campo, etc. É que são moradias. E todas as casas têm... 90% das casas têm carpete nos 2 andares. Ou seja, sala... Quartos, corredores, escadas... Enquanto em Portugal já não se usa tanto, aqui eles ainda têm muito. E o preço excessivo numa compra de casa aqui é absurdo. Por exemplo, no nosso... Se fosse em Portugal, o preço de um T1 que se compraria aqui conseguia fazer uma vivenda de 3 quartos em Viseu. Em Viseu. Não estou a falar das grandes cidades, como é óbvio, as grandes cidades devem ser muito mais caras, mas da cidade de onde nós somos, de certeza que se compra uma vivenda de 3 quartos do preço, de um valor de um preço de uma casa aqui em um T1. Sem dúvida alguma. Aqui não existe bidés. As pessoas não sabem a falta de um bidé. Se ensinar aos ingleses que o bidé é necessário numa casa de banho. Outra coisa que não há nas casas de banho são fichas elétricas. Secar o cabelo, tens que secar ou no teu quarto, ou na sala, onde quiseres. Não vai acontecer na casa de banho porque eles não têm fichas elétricas. Se puxares uma extensão. Só se puxares uma extensão. Em relação às casas, não é todas as casas, mas há alguma percentagem aqueles que carregam a luz, o gás, com uns cartõezinhos, tipo um cartão de multibanco, em que tu vais a uma papelaria e carregas o teu cartão da luz, com, por exemplo, chegas lá à papelaria e dizes, olha, quero 30 euros de carregamento de luz. Eles carregam e... Luz, gás. etc. E eles vão carregar e pronto, depois vais ter que voltar a ir lá. E é assim, é um carregamento de cartão de crédito em que tu vais ter que ir carregar o cartão para teres luz e gás. Senão, acaba. Os supermercados são 24 horas, excepto ao domingo. Não sei porque é que eles metem 24/7 ao domingo. Fecha às 4 ou às 5. Já não tenho certeza. Já não vale a pena ir ao domingo porque com certeza que está fechado. Mas eles são 24 horas. Agora com o Covid, pronto, não está 24 horas, mas quase todos eles são 24 horas. A grande maioria são 24 horas. Há medicamentos nos supermercados. Ou seja, se tiver uma dor de cabeça ou etc., podes comprar no supermercado. Tosse, constipação, tudo o que for mais ligeiro e não precise de prescrição, há no supermercado, sem problemas. Sim, isso é um dos aspectos melhores que há aqui, que é essa questão de medicação. Tu podes comprar medicação no supermercado e aqui não se vê muito as farmácias que nós temos em Portugal não existem muito aqui, como é óbvio existe, mas em muita pouca quantidade. Aqui o que existe muito é a Boots, que é tipo a Wells, em Portugal, em que tu vais lá e levantas as tuas prescrições. Isso é o mais normal. Assim, de geral, de farmácia, não se vê muito. E por último, um dos grandes diferenças que nós sentimos cá é a liberdade dos ingleses. Tu aqui vês muito o pessoal ir para a rua de pijama e não haver aquela troca de olhares. Ir para a rua... Ir ao supermercado. Buscar os miúdos à escola, sim. etc. De pijama, pantufas, robe, e não haver troca de olhares nem julgamentos
de olha-me aquele que está assim vestido. Aqui tu podes sair à rua da forma que tu quiseres, porque ninguém te vai julgar e ninguém vai olhar para ti de uma forma diferente. E pronto, chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Destas diferenças maiores, ou que sentimos mais entre Portugal e Inglaterra. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e deixar o comentário. E seguir-nos pelo Instagram. Esqueci desse. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!